Oi, oi. Hoje eu queria trazer uma reflexão que faz muito tempo que eu tô, digerindo essa reflexão e pensando se é uma coisa que eu começaria a compartilhar com as minhas pessoas, né, com as minhas amizades, minha família ou não. E pensando na última conversa que eu tive aqui com a câmera, e com vocês depois, claro, eu acho que vale a pena, né. Então eu falei muito sobre a perfeição e uma coisa que é muito presente na minha vida, que eu tô tentando lutar contra, é essa sensação de ter que ser perfeito, que a coisa tem que estar ótima, perfeita antes de ser perfeita o tempo todo, antes de compartilhar, ou eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo perfeito, e que se não for perfeito nem vale, né. Então eu deixei de fazer muita coisa na minha vida e deixo ainda tô lutando contra isso, mas porque se não tá perfeito, melhor nem fazer. Isso na faculdade era presente, então se eu sabia que eu não ia super bem na prova, eu preferia nem fazer e deixar para recurso, deixar para recuperação, porque eu já sabia que eu não ia ser perfeita, que não estava bem o suficiente, e aí o medo de falhar me fazia nem tentar, sabe? E falando sobre perfeição, assim, hoje eu queria falar sobre as hipocrisias da vida e como ser hipócrita é uma questão extremamente humana e extremamente necessária. E eu queria trazer duas hipocrisias minhas muito grandes. Uma é o veganismo e a segunda é a questão da sustentabilidade. Não que essas coisas sejam hipócritas por si, mas sim o approach, a visão que eu tenho e como é que isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Então, vou começar pelo veganismo, que é uma coisa que acho que é uma característica que muitos conhecem minha e que vem já há muitos anos. Então, eu sou vegana há o quê? Uns 7 anos? Eu diria, já? Mais? Provavelmente mais. 2018? Façam as contas. E nesse tempo, né, não foi tão difícil pra mim virar vegana, uma vez que eu nasci vegetariana, né, nunca comi carne, então foi mais a questão dos laticínios e ovos e mel, né, foi mais uma questão de adaptação do que de transformação em si. E aí vem a minha primeira hipocrisia, porque eu posso dizer que, né, me tornar vegana foi fácil, mas se eu parar aí, né, eu não levo em conta a realidade da maior parte da população, né. Pra mim foi fácil porque eu sou vegetariana desde o nascimento, né. Então, desistir ou deixar de comer leite e derivados e ovos que eu nunca nem gostei tanto, sempre achei o cheiro ruim, enjoativo, não foi um grande desafio. E se eu falo pra uma pessoa: "Não, ser vegano é super fácil, é facinho você mudar a sua dieta", eu tô sendo extremamente hipócrita, porque as pessoas têm outro tipo de educação alimentar, outro tipo de culturalização que eu tive. E dentro ainda dessas hipocrisias e da vida humana, né, então eu me tornei vegana há anos atrás, e de início uma vegana bem radical, que aquelas pessoas que, tipo, liam cada rótulo, pesquisavam cada ingrediente daqueles milhões de ingredientes que não tem nome, que é só E5, 9, não sei o quê, sabe? Aquela coisa que você lê e não reconhece, aquilo não é comida, é só uma coisa. Então, por algum tempo eu fui esse tipo de vegana. Acho que são veganos extremamente importantes também pra levantar a pauta, pra levar as coisas, mas eu também não sou a pessoa que vai querer te convencer a parar de comer carne ou a parar de comer laticínios. Eu acho que é um caminho muito individual e é um caminho muito particular a ser percorrido e que tem que ser percorrido porque você quer e não porque alguém tá te falando: "Oh meu Deus, faça isso". E ao mesmo tempo, eu critico o veganismo radical e eu critico uma dieta carnista, por exemplo, né, eu critico uma pessoa que venha e isso acontece muito dentro de qualquer comunidade, né, ter aquela porção mais radical e que acaba afastando as outras pessoas da comunidade. Então, existe sempre a pessoa vegana que você vai, sem querer, um dia comer uma coisa que contém leite e ela vai falar: "Meu Deus, você não é um vegano de verdade, você não é uma vegana de verdade, como você pode?", e não sei o quê, o que acaba afastando as pessoas do movimento, né. E também aquelas pessoas que: "Ó, você não vai sobreviver sem comer carne". Então existem os 2 extremos, em todas as coisas sempre existem extremos. A vida é assim e pronto. Eu tendo a ignorar ambas. E aí vem, né, mais uma hipocrisia, ao mesmo tempo em que eu sou uma pessoa bastante ativista, não só, né, na pauta vegana nem tanto, mas eu sou uma pessoa ativista para muitas coisas.
e ao mesmo tempo eu só ignoro outras coisas e ativismos. Eu acho que ninguém consegue fazer tudo, ou ser tudo, ou se importar com tudo. É inumano? Eu não sei se isso é uma palavra que existe, mas não é possível para o humano, né, conseguir lidar com tudo. Mas outra coisa que eu venho, e agora uma hipocrisia mais recente em relação ao veganismo, é que eu não tenho sido mais vegana. E isso é um debate, tipo assim, eu sou vegana, mas eu não tenho sido mais vegana. 100%. Isso é um debate muito doido comigo mesma, né? Porque sempre que eu tenho a possibilidade, a escolha, eu continuo sendo vegana na minha casa, eu compro as coisas sempre de origem vegetal, mas quando a gente chega num determinado da vida, um ponto da vida, né, que com a vida adulta, com responsabilidades, com outras coisas na cabeça, a gente não consegue mais se importar tanto e tão profundamente com detalhes das coisas que a gente se importa. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, se eu tô na rua o dia inteiro e eu paro num lugar pra comer, porque, né, a gente precisa se alimentar e não tem absolutamente nenhuma opção vegana, e eu não consigo achar uma opção vegana ali, eu não me importo em falar, não, ok, pega uma coisa aí que tenha leite, né? Pega uma pasta, uma massa que é feita com leite ou que é feita com ovos. E paciência, sabe? É claro que eu não vou optar só pela coisa em si, é, não vou pedir uma coisa direto, mas se a massa do macarrão é feita com ovos, uma vez ou outra, quando eu tô fora de casa, paciência. Especialmente agora, morando na Dinamarca, em que muitas vezes é muito difícil compreender, né, quais são os ingredientes, é muito difícil entender o que é aquilo ou do que está sendo feito. Eu só aceito. E eu me culpava tanto, 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 tanto por isso, e me achava uma pessoa horrível por me dizer vegana, né? Por me sentir, tipo, ok, não, eu sou vegana, é uma parte minha. E também porque isso virou uma parte da minha personalidade, né? Minhas amizades começavam a me apresentar, tipo, oi, essa é a Luísa, ela é vegana. E virou praticamente uma parte da minha personalidade, assim, como se isso me definisse completamente. Então eu também me sentia assim, né? E aí, quando essas coisas aconteciam, eu me sentia extremamente culpada. E eu me julgava tanto e me violentava tanto nesse sentido de me querer punir, né, psicologicamente por conta disso. E eu me lembro exatamente da primeira vez em que eu entrei assim, em choque com essas minhas ideias. Foi logo depois da pandemia, em 2021. Minha irmã veio me visitar e a gente foi para o Marrocos. E no Marrocos fizemos amizades, né, com algumas pessoas, e o nosso guia convidou que a gente fosse lá para casa dele, passar uma noite, duas com a família dele. E a esposa dele, que só falava árabe, recebeu a gente super bem e preparou várias comidinhas. E apesar deles saberem que nós éramos vegetarianas, né? E apesar, tipo, de eu explicar o máximo possível que eu era vegana, não comia queijo, etc., ela, tipo, preparou várias coisinhas só com vegetais, arroz, preparou uma sopa, etc. Porém, ela fez um bolo de iogurte. Iogurte não é queijo, afinal, né? E ela fez um bolo de iogurte todo bonito, mostrou pra gente, todo enfeitado. Eu posso procurar, ver se eu tenho uma foto pra botar aqui. E eu me senti, assim, num conflito enorme na hora. Porque uma pessoa me recebendo na casa dela, sabe? Tipo, completamente outra cultura. Não existia ali a ferramenta da comunicação, uma vez que ela só falava árabe e a gente claramente não falava árabe. E, e eu me senti ali. Então, tipo, ela serviu o bolo. Eu tomei ali uma, duas garfadas, depois com um jeitinho, discrição, consegui trocar o prato com minha irmã. Minha irmã come leite, né? E ela ficou com o meu pedaço. Mas naquele dia eu fiquei tão culpada por ter comido, né, aquela coisa. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu olho pra trás e eu penso, foda-se, sabe? Foi um acontecimento, teve tantas coisas legais, tantas trocas, tanta experiência naquele dia. Por que que é isso que me marcou? E é muito doido. Então, hoje em dia, apesar de eu ser vegana, eu escolho os lugares que eu quero ir, quando eu tenho opção, né? Se eu tenho a ferramenta da comunicação, eu vou conversar, vou explicar que eu não como derivados animais, né? E geralmente as pessoas entendem. E tranquilo. Mas se acontece uma situação onde não tenho esse poder de comunicação, por exemplo, num outro idioma, num outro país, em que eu tô sendo recebida e eu não tendo nenhum risco à minha vida, não é uma alergia, não é nada que vá me. Sabe? Por que que eu me proíbo essa experiência?
Então, sim, eu valorizo a minha comida vegana à base de plantas, eu valorizo produtos locais, eu valorizo produtos caseiros, eu busco, por exemplo, utilizar shampoo e condicionador em barra, não testado em animais, cosméticos não testados em animais, eu procuro selos veganos. Isso é todo um outro debate se eles são realmente veganos ou não, quanto esses selos realmente funcionam, mas acho que é uma ferramenta que a gente tem. E enquanto na minha bolha, na minha vida, eu procuro tudo isso, quando acontece situações de encontros sociais, encontros culturais não veganos, eu tenho tentado não me culpar mais também. E tenho feito, comido, experimentado, saído com pessoas que talvez não entendam 100% essa escolha. E tudo bem. Então, essa é uma das minhas hipocrisias, assim. E a outra hipocrisia ainda tem muito a ver com essa questão da perfeição, é a sustentabilidade. Então, em Coimbra, que eu já estava lá há o quê? 7 anos, eu tinha uma vida extremamente sustentável. E eu tinha desenvolvido um sistema, eu usava só produtos em barra, ecológicos, de embalagem retornável, até o nosso sabão de roupa, essas coisas era tudo a granel. E a gente tentava reciclar todas as embalagens, pegar o menos de plástico possível, levava minhas sacolas para feira, a gente tentava fazer a feirinha lá perto de casa de produtores locais. E eu tinha uma vida muito sustentável. Porém, desde que a gente mudou aqui pra Dinamarca, eu ainda não achei esse meu ritmo. E eu me culpava muito, porque eu tava me sentindo uma pessoa horrível, tendo que descer o saco do reciclável do plástico a cada 2 dias, sabe? 2, 3 dias. Porque aqui, não sei se vocês sabem, mas aqui na Dinamarca tudo é embalado em plástico. Você vai comprar uma abobrinha, vem tipo uma abobrinha embalada no plástico a vácuo, assim. Salada, tomate, qualquer coisa que você compre vem no plástico, né? Até porque é tudo importado. Outro problema da sustentabilidade. Né? E aqui tá uma das hipocrisias. A gente mora num dos países mais sustentáveis do mundo no momento, e ao mesmo tempo, eu, como pessoa, indivíduo, a quantidade de plástico que eu consumo agora é indescritível, tipo assim, comparado ao que eu consumia antes em Portugal ou até no Brasil. Então é muito louco, né? Porque a gente. E aí a gente não quer se aliar ao movimento da sustentabilidade, a gente não quer ser ativista porque a gente fica se achando imperfeito nisso. E aí, voltando ao início do vídeo, eu acho que ser hipócrita é uma das melhores ferramentas e poderes de ser humano. Porque é graças à hipocrisia que eu praticamente não consumo nada de origem animal. Eu faço o melhor que eu posso. Mas de vez em quando eu vou ser hipócrita. Ou é graças à hipocrisia que eu vou fazer de tudo para ter uma vida mais sustentável. Eu vou levar as minhas sacolas, vou comprar só de segunda mão, roupas e coisas assim. Vou cuidar, separar meu lixo. Mas ao mesmo tempo, vou morar num país em que tudo vem embalado a plástico. Apesar de eu reciclar, mas a gente sabe que reciclagem não é a solução, né? É só o início. Vou andar de avião, porque é uma escolha pessoal, né? Eu talvez até possa falar que eu paro de comer produtos animais e todo o gasto sustentável que eu poupo lá, eu gasto andando de avião para visitar a família, para visitar os amigos, para viajar, que é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Então, graças à hipocrisia humana, a gente pode ser imperfeito e a gente pode tentar fazer as coisas, sabe? E eu acho que isso é extremamente importante da gente aceitar em nós mesmos. Eu espero que esse vídeo te ajude a ser mais hipócrita e a fazer o possível, né? Então, você quer ajudar o planeta, você quer parar de comer carne, mas nunca quero ser vegetariano, mas eu nunca poderia, aquela frase, né, desistir ou parar de comer galinha. Para de comer o resto, exceto a galinha. Ou eu quero ser vegana, mas eu não poderia parar de comer queijo. Para de comer o resto, menos o queijo. Ou eu quero ser vegano, mas é muito difícil ficar levando marmita ou lanche para todo lugar que eu vou. Ok, seja vegano na sua casa. No resto, sabe? Vamos ser hipócritas, um brinde. E é isso por hoje, um beijo e tchau.